Shalom, shalom a todos. Prazer estar aqui novamente com vocês, depois desse tempo, né, que nós não fizemos mais nenhuma aula. E aqui hoje para começar a aula de alimentação e guerra espiritual, ok? Então, eu espero que todos que assistirem sejam abençoados com essa aula e que vocês coloquem em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo. Vamos fazer a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos render diante do Senhor. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pela nossa ignorância, pedir perdão pelas nossas falhas, perdão pelas iniquidades que nós carregamos, pelos pecados que insistimos em praticar, que se tornaram iniquidade, quando nós mesmos é que criamos. Também os pecados que nós herdamos dos nossos antepassados, as transgressões. Pedimos perdão, Senhor, na autoridade do nome de Yeshua. Queremos te pedir agora as armas e armaduras específicas para essa guerra, porque nós sabemos que vamos falar hoje que foi através da alimentação que Satanás tomou o governo da terra. E ele não quer que as pessoas retornem e entendam esse conhecimento da santidade alimentar. Porque cadeias começam a cair e grilhões começam a quebrar. Escamas são removidas, algemas são partidas, decretos e vereditos nos tribunais são revogados. Satanás vai perder a jurisdição na linhagem de muitas pessoas agora. Pedimos a presença de anjos guerreiros, Senhor, anjos que façam a proteção do perímetro da nossa casa ou de onde nós estivermos agora. Pedimos que os teus anjos batedores passem em revista ao redor de onde nós estivermos, dentro da nossa casa, no trabalho, onde quer que tuas filhas estiverem, teus filhos estiverem ouvindo essa aula. Onde houver um espírito maligno alojado, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus e damos uma ordem de comando, que vocês sejam repreendidos, presos, manietados e levados para o lugar que Jesus determinar. Pai, nós fechamos os portais das nossas casas no nome de Jesus. Levantamos muros de fogo ao redor da nossa casa. Pedimos ao Senhor que passe em revista aos ductos de gás, eletricidade, energia, internet da nossa casa e do lugar que nós estivermos. Nós repreendemos toda arma forjada contra nós, porque ela não pode prosperar. Toda palavra de maldição perde o seu efeito agora em nome de Yeshua. Todos os trabalhos levantados nas cachoeiras, nas pedreiras, nas matas fechadas, nos cemitérios, sejam silenciados agora, na autoridade do nome de Yeshua. Nós levantamos um altar de adoração ao Senhor e dizemos que tu és bendito, tu és santo, tu és grande, tu és poderoso, e além do Senhor não há outro Deus. Nós bendizemos ao Senhor, rendemos nossas coroas. Seja adorado, seja bendito, seja bem-vindo em nosso meio. Toma a primazia. Nós somos apenas o canal, Senhor. O Senhor é a fonte de onde emana o conhecimento, a sabedoria, o poder, a libertação. Então, Pai, em nome de Yeshua, que os seus anjos já comecem a passear pela nossa casa, pelas nossas famílias, nossos filhos, marido. Oh, Rabandarabachuri andará, que teus anjos passeiem na genética dos seus filhos. Que os seus anjos comecem a visitar os altares antigos e que já comecem a ter libertação na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Gente, isso é libertação.
Então, é normal sentir alguns sintomas: diarreia, vômito, coriza, etc. Então, nós vamos à introdução dessa aula agora. A primeira guerra da história foi por causa da alimentação. Hoje, a sua idolatria será confrontada quanto ao Deus do estômago. Sabe que existe um Deus do estômago? Vocês leem Jesus falando, o Deus deles é o ventre, né? Então é preciso entender que comer não é biológico, comer é pacto, é aliança. O que você come revela o Deus a quem você serve, revela as alianças que você tem, revela a mesa a qual você se senta. Você aprendeu a vida inteira que glutonaria é comer demais. Mas, na verdade, é comer o que Deus proibiu. Em Levítico 11, nós temos todas essas explicações. O que a Bíblia diz sobre os glutões? Vocês podem anotar aí Filipenses 3:19. O fim deles é a perdição e o Deus deles é o estômago. Ok? Quando você come, você absorve um reino. A comida nunca foi para o nosso deleite. Por isso nós temos que jejuar. Porque jejuando nós resetamos um processo celular e começamos a fazer com que o nosso corpo faça o reset e volte a funcionar como ele deve funcionar. Desde Adão até Apocalipse, alimento sempre foi um altar. Todas as vezes que você come, você está levantando um altar. Por isso que todas as vezes que nós nos sentamos à mesa para comer, nós oramos. Porque é um culto. Ok? Se uma pessoa come daquilo que Deus não autorizou, ela deixa de se alimentar de vida. Ela deixa de se alimentar de vida e passa a se alimentar de morte. Isso é muito sério. Quem se alimenta de morte passa a falar, a pensar, a enxergar, a agir e receber tudo que o reino da morte emite ou libera. Por isso que às vezes é muito mais fácil a pessoa ter visões, sonhos de demônios do que das coisas de Deus, porque ela está toda contaminada no corpo dela. Ok? Então, quando Adão comeu do fruto do bem e do mal, ele passou a enxergar o que só os que se moviam na dimensão da morte enxergavam. Ele começou a sentir o que só uma natureza caída sentia. Ele sentiu o quê? Vergonha, né? Por que que os anjos caídos sentiram a mesma coisa? Comida é linguagem espiritual. E quem não entende isso vira presa fácil no mundo espiritual. Por que que nas outras religiões afro, né, colocar assim, tem tanta coisa de alimento? Por que que os guias pedem alimentos? Não deveriam, porque são espíritos. Por que que eles querem que as pessoas deem a eles alimentos? Ok? Vocês ficarem atentos. No Éden, o alimento tinha função sacerdotal. O alimento estava ligado ao governo. O homem não comia para sobreviver, porque ele não precisava de comida. Ele
tinha um corpo glorificado, né? Adão era perfeito. E Deus colocou as árvores ali para quê? Para que o homem cultuasse a Deus pelas maravilhas do que Deus faz. Então, cada vez que ele comia de algo que Deus colocou ali no jardim, que não era proibido, ele estava cultuando a Deus e declarando que Deus era maravilhoso. Era um culto. E depois que Adão come do fruto proibido, Deus o reveste com pele. Essa pele aqui, ó, é o revestimento que Deus colocou do pecado. Por isso que ela apodrece, morre e vai para a terra. A partir daí, esse corpo de pele tem prazo de validade. O homem comia para cultuar a Deus e não para se ter prazer. Os frutos eram códigos espirituais. Cada fruto que tinha lá no Éden era um código espiritual. Assim como as letras que eu já ensinei a vocês, os ministros hebraicos, tudo são códigos espirituais. Porque Deus não faz nada à toa. Ele faz tudo por um propósito. Então, cada fruto carregava uma energia. E hoje alguns cientistas estão aprendendo isso. Né? Eles falam, olha, se você comer desse fruto, você vai ter energia para isso, ou vai servir para aquilo. Né? Cada fruto tem seu propósito. E eles tinham também poder de criação. Eles recriavam as coisas que estavam assim meio caídas, estavam sem absorção, o homem precisava daquilo para se recriar. Foi justamente por isso que o diabo atacou ali. Depois da queda, a comida passou a ser e a ter contaminação, ok? Códigos invertidos, códigos de pecado e de iniquidade. O solo foi amaldiçoado, lembra? Por causa do seu pecado, a terra está amaldiçoada. O solo foi amaldiçoado. Está em Gênesis 3,18. Em Romanos 8,22 também, a natureza e a criação gemem, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Qual é a manifestação dos filhos de Deus? É os filhos recriados de Deus. É os filhos que vão estar com corpo glorioso novamente. São aqueles que vão vir da parte de Deus para governar essa terra. Então, o que o diabo fez? Ele continua contaminando o homem com todos os alimentos que Deus falou para não comer. E enquanto nós estamos com o corpo e a alma contaminados, nós não conseguimos ser aquilo que Deus planejou para nós. É muito sério isso. Então, tudo precisa ser redimido e remido. O alimento, ele perdeu a pureza original do Éden. E o reino maligno entrou principalmente no processo digestivo. Então, a sua digestão está totalmente ligada à sua alma. Sabia disso? Vocês já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro? O que acontece quando você vai comendo coisas? Por isso tanta gente com problema de intestino. Por isso tanta gente com problema de fígado, de rim. Por quê? Por causa da contaminação que está ali. A queda do homem foi tão brutal que ela abriu 3 portas de iniquidade. Primeira, contaminação espiritual. Segunda, contaminação a nível de genética. E terceiro, contaminação a nível emocional. Quantas pessoas comem? Por quê? Para satisfazer a alma. Está carente, está triste, vai fazer o quê? Comer. Né? Quando devia fazer o quê? Jejuar e orar. Mas vai o quê? Vai em busca do alimento que dê prazer, fazer ligação, né? De satisfação. Então, esses ataques, eles são sistêmicos. O que você come é um culto, portanto, recebe esses tipos de contaminação. O homem se alimenta do que ele não precisava plantar. Estava tudo lá no jardim. Deus fez. Hoje, se ele não planta, ele não come.
Já começou o trabalho do homem no pecado. Agora nós vamos falar da comida antes do dilúvio, ok? Haviam nesse tempo o quê? Os Néfilins. Quem são os Néfilins? Eram os filhos dos demônios, dos anjos caídos que resolveram ter relações com as mulheres e nasceram os gigantes, os homens valentes. Cada palavra ali fala disso, fala dos Néfilins. Isso está em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 1 e 2. Em Ezequiel 1, versículo 10 também fala dos 4 seres viventes, ok? Existe uma tipologia de anjo que a forma dele espiritual se assemelha à dos homens. Em Gênesis 6, 1 e 2 fala isso. Os filhos de Deus, os anjos caídos, tomaram mulheres dos homens que escolheram, pegaram a força para conceber. Eles fizeram uma das maiores engenharias genéticas. Eles misturaram as raças e nasceram os Néfilins. Era DNA satânico com humano. E até hoje acontece isso. Tá? Hoje nós vemos o quê? A mistura de seres humanos com máquinas. Por que que você acha que está essa coisa de querer colocar chip no cérebro, de querer a IA tomar conta? As pessoas estão fazendo consulta com a IA, consulta emocional com a inteligência artificial. Então, isso tudo é hibridismo, é tirar o homem da dependência de Deus para satisfazer aquilo que ele quer ouvir, ok? Então, esses Néfilins, eles, na Torá oral, tá? Que é a que passava de pai para filho, mostra que eles tinham a altura de um prédio de 15 andares. E agora, eu vi uma entrevista que na Amazônia descobriram, dentro dos lugares lá, de umas cavernas na Amazônia, esqueleto de 15 metros. Então, está tudo sendo confirmado. Tá? Eram seres híbridos, meio humano e meio demônios. Eles comiam tudo vivo, sem distinção. Eles comiam tudo que tinha. Até aqui o homem não comia carne. Deus só libera carne depois do dilúvio. Porque antes do dilúvio, a terra produzia frutas, legumes, verduras com potência. Apesar da queda, a terra ainda tinha potência do que Deus criou, do que o Espírito Santo fez. Mas os Néfilins inauguraram uma categoria de alimentação, uma categoria de comer com sangue, com vísceras, com ossos, com gorduras e carne. E eles comiam os seres humanos. Por isso sacrifícios humanos são feitos. Aí a gente vai ligando uma coisa com a outra, a gente vai vendo por que até hoje, no mundo espiritual, eles pedem sacrifício de sangue. Então, tudo que eles queriam, eles comiam. Tudo que eles sentiam vontade, eles pegavam para eles. Era uma tecnologia espiritual de absorver vida. E até hoje. Através da crueldade. Por isso, quando eles fazem sacrifício de crianças, de bebês, é tão importante para eles. Porque a coisa mais inocente, entendeu? Que o ser humano tem. Então, eles ofendem a humanidade de uma maneira absurda. E eles começaram a crescer tanto e a contaminar tanto o DNA humano que Deus precisou dar fim a todos no dilúvio. Onde está isso? Em Gênesis, né? Quando Deus faz Noé construir a arca e destruir toda aquela terra, todos aqueles Néfilins que estavam vivendo ali. Eles todos morreram naquela época?
Não. Alguns ainda sobreviveram, porque a gente vai ver o quê? Quando Davi lutou com o gigante. Aqueles gigantes lá, filisteus, eram ainda descendentes dos Néfilins, tá? Então, o dilúvio foi o batismo para a terra, uma remissão para a terra. Deus destruiu tudo para construir uma terra remida, foi uma remissão. Porque a geração foi ficando tão violenta com o crescimento dos Néfilins que Deus precisou dar fim àquela população de Néfilins. E o DNA humano já estava contaminado com o DNA demoníaco. Então, a alimentação daquela geração virou um ritual de morte. Então, o dilúvio veio como uma situação de emergência para purificar o DNA humano. Por isso que só a família de Noé entrou na arca, porque eles ainda eram puros, era DNA puro. Mas, junto com o dilúvio, aquelas plantas que proviam todas as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, os peptídeos, todos os nutrientes que o ser humano precisava passaram a não existir. Desde que as fontes superiores e inferiores foram abertas, aquela planta do mundo pré-diluviano, ela terminou. Acabou tudo ali. A terra era uma pangeia. Quando veio o dilúvio, veio a água por cima, por baixo, por tudo que é canto, quebrou a terra. Se você juntar, né, a terra que a gente vê no mapa hoje, você vai ver que elas se encaixam, porque foi tudo dividido. E agora o mundo se tornou totalmente diferente. Aquelas plantas não existem mais hoje. Daí sim, Deus disse para o homem que ele precisava comer carne, desde que fosse carne permitida, carne pura. Porque Deus permitiu que entrasse 7 casais de animais puros na arca e um casal de animal impuro de cada espécie. Prestem atenção nisso, Gênesis 7, versículo 2 e 3. Está lá, Deus mandando, olha, vocês coloquem 7 animais puros, porque os animais puros eram para alimentação. E os impuros, para que era? Para limpar a terra. Para comer as coisas ruins que a terra ficou produzindo. Ali o Senhor estava mostrando que o maior peso é o de pureza, que eram 7 animais puros. Né? Levítico 11, o padrão de Deus para o que é permitido comer ao povo de Deus. Está tudo ali em Levítico 11. Deus restaura a alma através da alimentação. São leis alimentares de preservação. Toda vez que o Senhor te diz que não é para você fazer algo, é para te preservar puro. O nome disso é compaixão. Ele te ama tanto que coloca limites para que não sejamos imundos. É um resgate do tempo da queda. Tudo que o Senhor mandou fazer, a partir daí. Quando nós vemos Deus dizendo, filho, a queda veio pela boca. Então a cura também tem que vir pela boca. Porque comida está 100% ligada à alma e não ao seu estômago. Você entendeu agora porque no satanismo tem que comer cadáver? Sangue? Comer rato, cobra, animal podre? Porque quanto mais iniquidade você ingere, mais as portas da sua alma se abrem para os demônios. Quanto mais santa e limpa é a sua comida, mais blindada e fechada serão as portas da sua alma. Levítico 11 está logo depois da inauguração do tabernáculo, em Êxodo capítulo 40. E também está logo depois que foi narrada a morte de Nadab e Abiú, Levítico 10, versículo 1 e 3. Depois eu aconselho que vocês leiam. Ou seja, Deus ensina aqui
como ele deseja o serviço a ele. Como que fogo estranho mata, né? Vai oferecer a Deus. Ah, eu vou oferecer a Deus um porco, uma maçã na boca, bem bonito na mesa. Isso vai te matar. Comida fora do que Deus permite é fogo estranho na sua vida. Contamina a profecia, fecha os seus olhos, tapa os seus ouvidos, bloqueia o seu espiritual. É por isso que você fala que não ouve Deus, é por isso que os dons são difíceis de serem ativados. As portas da sua alma estão, uma a uma, sendo abertas através da comida e demônios começam a acessar. É como se colocasse petróleo em volta de você. O teu espírito perde a sensibilidade, ou seja, se aproxima da presença, você quer se aproximar da presença de Deus, sem santidade, não tem como, é morte. Só que isso vai te matando aos poucos. Por que tanta contaminação de alimentos agora? Até carne que não é carne, eles estão fazendo para as pessoas comerem, né? Veneno nas hortaliças e tudo mais. Pragas e mais pragas. O que nós comemos, nós nem imaginamos. Porque é tanta transformação, alimentos transformados, né? Eu ouvi falar que até o ovo, eles estavam produzindo ovo de plástico. Então, você imagina, né? Você come o que você não deveria comer e se aproxima de Deus sem saber que você está todo contaminado. Isso vai atrapalhando sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida ministerial e sua vida familiar. Ah, mas eu falo para as pessoas que não pode comer isso, elas comem. Cada um vai dar conta de Deus, a Deus. Cada um vai dar conta de Deus. Faça você a sua parte. Você vai ser exemplo. Ensine, mostre. Eu faço isso sempre. Ah, eu estou com dor aqui, dor ali. Eu não estou. Porque eu estou me descontaminando cada dia mais. É difícil? É. Eu gosto de camarão. Eu gosto de um porquinho. Porque eu fui acostumada a comer essas coisas. Mas quando eu entendi o quanto isso me prejudicava, eu deixei de gostar. Pode fazer, o cheiro sobe, o pessoal fala, nossa, eu vou fazer uma moqueca de peixe cheia de camarão. Eu nem tinha um. Por quê? Porque eu entendi. Por isso que eu digo que libertação é aqui, ó. Quando você entende, acabou. O inimigo não pega mais você. Através de Jesus, nós fomos feitos reino e sacerdotes. Em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 6, em 1 Pedro 2, versículo 9, ou seja, você tem que ser livre para o acesso de Deus e a presença dele. E para isso você precisa se descontaminar. Por isso é importante jejum, por isso é importante levantar altar de palavra. Por isso é importante ter a mente constante naquilo que o Senhor falou e não nas notícias que estão acontecendo, porque está tudo contaminado. E quanto mais você busca prazer naquilo que os demônios te indicam, mais contaminado você fica. Se não estivermos puros, não teremos a presença. A palavra de Deus diz: aquele que não tiver o coração puro não verá a Deus. Né? Então, ele repele o fogo estranho e mata todas as áreas da nossa vida. Esse fogo estranho que está dentro de nós, nos contaminando, mata todas as áreas da nossa vida. Começou a te dar temor? É. Entendeu por que você jejua e nada muda? Faz batalha espiritual e os demônios continuam te acessando? Derruba altar e nada vai para frente?
você está se aproximando de Deus com fogo estranho. E na sequência vem as leis alimentares. Só depois da morte de Nadab e Abiú, depois da inauguração do tabernáculo, é que começam as leis alimentares. O Senhor começa a dar direção do que eles deveriam fazer. E sempre tem uma direção: santifiquem-se, santifiquem-se. A mensagem aqui é clara, não é só sobre o que você queima no altar, é o que você coloca dentro do seu próprio corpo, porque o seu corpo é um altar, né? Nós não somos templo. Então, se você coloca fogo estranho dentro do teu templo, você está contaminando o altar e afastando o espírito de ensinar a você coisas maiores. A regra de Levítico 11 é de separação do santo. Tanto que no finalzinho diz: sede santos como eu sou santo. Lembra daquela música? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, né? É assim que Deus faz. Só que as pessoas estão cantando isso sem entendimento, sem saber por que Deus é um furacão. Então, sede santos como eu sou santo. Está em Levítico 11, 44 a 47. Em Marcos 7, de 1 a 23. Em Atos 5, de 1 a 11. 2 Coríntios 6, de 14. E 2 Coríntios 7, versículo 1. Em Gálatas 2, versículo 11 a 16. Em 1 Pedro 1, 14 a 16. Todos esses versículos vão falar com vocês sobre alimentação. Comida está voltada totalmente e ligada à santidade. Como está a sua vida hoje? Mateus 22, 29, Marcos 12, 24 também diz: errais por não conhecer as Escrituras, não conhecer a palavra, não conhecer a Torá. Oséias 4, versículo 6. Meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Tiago 1, 22 a 23. Ser ouvinte e não praticante é o quê? Auto-engano e leva à perdição. Ah, eu estou aprendendo, mas eu não faço ainda não. Ah, eu estou vendo que ali está errado, mas eu continuo lá. Dica para vocês. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. A Bíblia foi feita para ser estudada, meditada. Não é só ler. Você tem que pegar ela e... O que é isso aqui? Mas por que ele disse isso? Mas por que está assim? É isso que nós temos que fazer. Então, nós temos que estudar linha por linha de Levítico 11. Que o Senhor disse assim, ó, assim na terra como é no céu. Então, se ele mandou fazer aqui, é porque lá também é assim. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu sigo Jesus. Como? Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus não comia essas coisas que Levítico 11 condena. Então, como é que você quer dizer que você é seguidor de Jesus se você come as coisas que ele falou para não comer? Então, do versículo 1 ao 8, estes são os animais que a gente pode comer, tá? Em Levítico 11, versículo 1 ao 8, são os animais que podem comer. Os de casco fendido, quando a Bíblia aponta para o pé ou a pata, está apontando para o caminho, para a vereda, para o andar, para a escolha e a direção. Então, o casco fendido é a capacidade de separar o que é santo do que é profano. E aponta para você pisar nesse mundo, mas não se misturar com esse mundo. Aponta para você não caminhar na dualidade, em ânimo dobre. Então, é para você ficar sem confusão. Ruminar, os animais que a gente pode comer, de casco fendido e que rumine. Ele engole, né? E depois ele regurgita e volta a mastigar. Ou seja,
é trazer de volta o que foi engolido. Quer dizer, quantas coisas a gente engoliu, né, quando a gente estava na religião, e a gente não trouxe de volta. Ué, mas é isso mesmo? É assim que eu tenho que fazer? Mastigar, sabe? Regurgitar. A igreja de Bereia, ela não engolia tudo. Ela observava, pesquisava para ver se aquilo é realmente de Deus. Pessoas que não ruminam a palavra e engolem qualquer coisa e não observam na palavra, elas estão vivendo no engano. Por isso elas são facilmente enganadas. Tudo tem que passar pela Bíblia. Tudo. Se não está dentro da palavra, vigie, porque tem alguma contaminação. Então você entende porque muitas vezes você fica agressivo, precipitado, impulsivo, explosivo, porque muitas vezes a sua alma não sai da dimensão da lama, porque quando você come algo, isso gera um agregamento de identidade. Então, o porco, ele tem casco fendido, né? Mas ele não rumina. Isso fala de pessoas que estão, muitas vezes, fingindo que são de Deus, porque tem o casco fendido, separa o santo do profano, mas elas não ruminam, elas não meditam, elas não entendem a palavra. Então, ele simboliza um espírito de falsidade. Parece separar o santo do profano, mas se alimenta de qualquer sujeira. E quando você come o porco, você se torna semelhante a ele. O gadareno, Gadara criava porcos, ali existia uma iniquidade territorial. Se houver familiares que criaram porcos, é preciso vocês pedirem perdão também. A pessoa vive na lama, atolado em sujeira, sem conseguir sair do lugar. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, fala isso muito bem. A porca lavada volta ao lamaçal. Pessoas que são limpas, são libertas, passam por toda a cura e libertação, mas continuam comendo o que não devem. Pessoas que têm um apetite absurdo por sexo, mentira, fofoca, calúnia, cigarro, álcool, elas estão na dimensão da lama, onde existe um espírito chamado Nanã-Buruquê. Nanã-Buruquê é um demônio que se apresenta nas religiões afro, e alguns já conhecem como é que é. Que ele atua onde? Na dimensão da lama, onde te coloca dentro de um cativeiro, onde nada vai para frente. O gadareno, ele era agressivo, vivia num lugar de sepultura, se cortando, né? E vale a pena essa idolatria, o alimento? O glutão é aquele que come o que Deus falou para não comer mais. Isso é glutonaria. Adorando o estômago. Tudo que é feito com porco deve ser eliminado da nossa vida. Eu fiz isso. Difícil? Difícil, gente. Por quê? Porque jujuba tem porco. Gelatinas são feitas com cartilagem de porco. Você pode leia os rótulos. É tão sutil que é para você ficar como gostoso, né? Jujuba, gente, eu gosto demais. Mas eu não quero me contaminar, eu quero ser santa como o Senhor é santo, né? Em 1 Coríntios 6, versículo 12, diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Embora nós tenhamos liberdade, nem todas as coisas são benéficas, éticas ou construtivas. O Senhor te chamou para ser cabeça. Deus quer filhos que separem o santo do profano. Amém? Eu termino aqui essa palavra hoje.
Vou dar continuidade na próxima terça-feira. São muitas coisas que têm que ser observadas, mas eu quero que vocês fiquem com essa palavra, meditem nessa palavra e entendam que vocês precisam ser santos como o Senhor é santo. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.